Desenvolvido e publicado pela Warner Bros. No ano de 2022, Gotham Knights conta as histórias de Asa Noturna, Capuz Vermelho, Batgirl e Robin. Na cidade de Gotham, mais precisamente na Batcaverna, o Batman é abordado por um misterioso agressor, o qual se mostra muito decepcionado com seus métodos para salvar a cidade, e o mesmo se revela como sendo Ra's al Ghul, o líder da Liga das Sombras. E apesar desse confronto estar equilibrado, Bruce é capaz de notar que dessa vez seria impossível sair ileso e põe o seu último plano em prática, trancando assim a Batcaverna e se explodindo juntamente com seu inimigo. Algum tempo depois, percebendo que algo não estava certo, os seus principais aliados, Asa Noturna, Capuz Vermelho, Batgirl e Robin, chegam até o local, mas somente encontram destroços e um vídeo de Bruce os agradecendo e se despedindo, afirmando que, por mais que seja difícil, ele havia os treinado para isso e que agora a cidade era um dever deles. Um funeral é então realizado na cidade em nome de Bruce Wayne, onde o seu tio, Jacob Kane, discursa para o público e cada um tenta lidar com o luto ao seu próprio modo. No entanto, todos parecem desolados, incluindo Alfred, o seu mordomo e aliado de longa data. Posteriormente, o grupo se reúne e decide formar uma equipe para respeitar o último desejo de Bruce, e juntos eles começam a se questionar sobre qual seria a sua atual investigação em andamento, a qual, segundo os registros, poderia abalar as estruturas de Gotham. Com isso, eles decidem começar a sua investigação pelo cientista Kirk Langstrom, presente nos registros de Batman, onde Batgirl vai até a Universidade de Gotham para conversar com ele, mas, para sua surpresa, ela se depara somente com uma ambulância levando o corpo do cientista após ele ter sofrido um ataque em seu laboratório. No entanto, ela é capaz de localizar uma passagem secreta em um HD criptografado. De volta à base, o grupo começa a analisar os dados para decifrar qual seria o seu próximo passo, mas como isso demoraria um certo tempo, eles ficam cada vez mais impacientes e brigando entre si. Contudo, os ânimos são logo acalmados com a chegada de Alfred, o qual saiu de seu luto para os ajudar. Após isso, a equipe chega à conclusão de que para ter acesso ao HD, eles irão precisar de uma chave de biodecodificação do DNA de Langstrom, e Batgirl decide ir até o necrotério da polícia para obter uma amostra, mesmo sabendo que isso não seria um trabalho nada fácil, pois desde o falecimento de Jim Gordon, a polícia trabalha fortemente num esquema anti-vigilantes. No entanto, ao chegar lá, ela encontra diversos cientistas forenses finalizados pela Liga e se depara com Talia, a filha de Ra's al Ghul, de pé ao lado do corpo de seu pai, onde a mesma o crema, e ao ser questionada sobre o motivo do ataque a Bruce, ela se nega a dar qualquer informação e vai embora. Ao conseguir a chave e retornar para a base, o grupo finalmente analisa os dados e descobre que Langstrom estava trabalhando em uma série de testes em cobaias humanas envolvendo criminosos, e decidem tentar localizar Talia para poder entender o motivo de ela estar na cidade e de nem sequer tentar usar o poço de Lázaro para reviver o próprio pai. Com isso, Batgirl vai atrás dela, e Talia afirma que não está mais no controle da Liga, uma vez que fora expulsa por cremar o seu pai. Porém, Batgirl não parece acreditar muito em sua história, e Talia deixa escapar que a exposição prolongada ao Poço de Lázaro acabou quebrando a mente de seu pai ao longo dos anos, e que ele já não era mais o mesmo nos últimos tempos. Contudo, ela afirma que ainda não pode sair da cidade, uma vez que tem assuntos pendentes a tratar.
Após isso, ela retorna até a base, pois ficou sabendo que a Arlequina havia tentado recentemente entrar em contato com o Batman e, através de um vídeo, a mesma revela que estava trabalhando a pedido do Batman e que havia conseguido a pista que ele estava à procura, pedindo assim que ele se encontre com ela em sua cela na prisão de Blackgate. Indo até lá, Batgirl se encontra com a Arlequina, onde ela revela que o Batman havia contratado para traçar um perfil de criminosos, e apesar de solicitar alguns favores em troca, ela entrega um caderno cheio de anotações. Com isso, o grupo analisa os dados presentes no caderno e percebe o padrão, pois todos os criminosos que a Arlequina estava investigando haviam saído a partir de uma apelação, após as testemunhas-chave de seus casos terem sido finalizados do mesmo modo que Langstrom. Porém, eles notam que há uma divergência, pois um de seus principais inimigos, Oswald Cobblepot, mais conhecido como Pinguim, havia cumprido a sua pena completa em todas as vezes que havia sido preso. Sendo assim, eles decidem ir até o seu clube para investigar a sua relação com essa lista de criminosos. Chegando para falar com o Pinguim, Batgirl pergunta sobre quem estaria por trás da retirada dos prisioneiros de Blackgate. Contudo, o mesmo parece apreensivo e receoso, se negando a falar o que sabe, e os avisa para se afastar, pois essa corrupção era maior do que eles poderiam imaginar. No entanto, ao fazerem alguns trabalhos pela cidade e convencerem um Pinguim de que estão falando sério, eles revelam que está sendo observado, mas admite que quem está por trás de tudo é uma organização secreta conhecida como a Corte das Corujas, a qual aparentemente comanda Gotham há séculos, apesar de todos acharem ser apenas uma lenda urbana, e Pinguim os dá a dica de investigarem o Powers Club, um local que os ricos e poderosos costumam frequentar. Com isso, Batgirl parte para investigar o clube e encontra uma escadaria secreta que leva até uma base escondida da corte, e por lá ela presencia uma mulher mascarada comentando sobre como o falecimento de Bruce havia sido um desperdício, porém um mal necessário para completarem os seus planos. Indo mais a fundo, ela acaba sendo encurralada ao tentar salvar um refém preso pela corte, porém, o aparente líder da organização, conhecido como a Voz da Corte, aparece e tenta acabar com ela ao abrir um alçapão e jogá-la em um local cheio de armadilhas. No entanto, ela consegue escapar, passando por uma tumba repleta de ossos, e decide voltar à base para relatar as suas descobertas aos demais. Uma vez lá, o grupo analisa o que já sabem até então e usam o dispositivo de comunicação de Batgirl para tentar identificar as vozes dos inimigos que foram gravadas. Porém, isso levaria um tempo e eles começam a analisar que há diversas referências da corte na história de Gotham, mas nada de concreto. E tudo o que eles sabem até o momento é que os primeiros relatos da corte datam de 1700 e afirmam que o grupo estava em busca da fonte da juventude, e eles decidem investigar pela cidade em busca de mais evidências sobre a corte. Em suas investigações, Batgirl descobre indícios de que a corte havia mandado interromper a construção de um túnel e, indo até lá, ela se depara com estranhas criaturas humanoides conhecidas como garras, e ela descobre também que a corte anda minerando no local uma espécie de substância chamada Dionysium. Porém, enquanto estava indo embora, a Voz da Corte reaparece e arma uma emboscada para ela, alegando que eles são os verdadeiros protetores de Gotham e não a Bat-família. No entanto, ela consegue sair ilesa. Posteriormente, Talia a contata e revela que já tinha conhecimento sobre a corte há um bom tempo e que eles representam um grande perigo, e ela também afirma que eles precisam fazer alguma coisa em relação à corte, pois, caso contrário, em sua busca para destruí-los, a Liga acabaria destruindo a cidade no processo.
De volta à base, o grupo discute sobre o Dionysium e chegam à conclusão de que se trata, na verdade, de uma substância que age como a água do poço de Lázaro, porém de uma forma mais fraca, sendo capaz de trazer os seres de volta à vida, mas sem vontade própria e podendo ser facilmente manipuláveis. Eles também conseguem, finalmente, detalhar as vozes gravadas e Alfred reconhece uma delas como sendo Constance Cobblepot e apesar de reconhecer outras vozes, ele não consegue se lembrar com exatidão sobre quem seria. Sendo assim, eles decidem invadir um baile de máscaras, o qual, esse ano, seria dedicado a Bruce Wayne e aonde estariam a alta sociedade e, portanto, eles poderiam comparar as vozes e achar os demais membros. Indo até o baile, Batgirl consegue localizar diversos membros, incluindo a voz da corte, e ao segui-lo, ela descobre uma passagem secreta que a leva até uma base onde se localizam inúmeras provas de que a corte havia mandado finalizar Langstrom. Ela então se encontra pessoalmente com a voz e, surpreendentemente, ele se revela ser o tio de Bruce, Jacob Kane, e ele tenta convencer a se aliar a eles, mas a discussão é logo interrompida quando a Liga invade o local. E com esse ataque, diversos membros da corte foram finalizados, e sem saber sobre o envolvimento das facções, a comissária de polícia Catherine Kane, a qual é a esposa de Jacob, decide fechar o cerco sobre a cidade. Agora, com as provas necessárias em mãos, eles decidem procurar a sua única aliada dentro da polícia, a detetive René Montoya, mas para isso precisariam fazer ela confiar neles inteiramente e decidem revelar as suas verdadeiras identidades para ela. Sendo assim, eles conseguem convencer a influente juíza Helena Moreno a assinar o mandado contra Jacob e marcham até as indústrias Kane para o prender. Uma vez lá, Batgirl consegue lidar com grande parte das defesas e chega até Jacob, onde ela o encurrala e o prende. Mas enquanto ele estava sendo levado para a viatura, Talia revela a sua verdadeira face e o finaliza bem no meio da rua, o que leva Batgirl a segui-la até a Torre Wayne, onde Talia revela que ainda é a líder da Liga e que esteve planejando isso há décadas e que agora eles poderiam finalmente dominar Gotham. Posteriormente, o grupo se junta novamente para pensar sobre qual deveria ser o seu próximo passo e veem que a Liga começou um ataque sincronizado por toda a Gotham e partem pela cidade para tentar proteger os seus aliados, que com certeza seriam alvos de Talia. E após lidarem com os problemas da cidade, eles localizam o provável paradeiro de Talia como sendo no velho asilo Arkham, o qual se encontrava abandonado desde que fora destruído. E, indo até lá, Batgirl descobre que as pesquisas de Langstrom envolvendo o Dionysium consistiam em usar ondas sônicas para controlar as mentes das cobaias, e elas, por consequência, estavam apresentando um ganho de força, e, para piorar, Talia havia roubado essas pesquisas e estava usando um poço de Lázaro em algum lugar debaixo de Gotham para amplificar o processo. E, por lá, ela também se vê forçada a enfrentar o poderoso inimigo Morcego Humano, onde, apesar de sair vitoriosa, ela se fere muito no processo e é resgatada pelos demais. E, posteriormente, agora já minimamente recuperada, ela parte para defrontar Talia de uma vez por todas e, para sua surpresa, descobre que o Poço de Lázaro se encontrava esse tempo todo debaixo da Batcaverna. Talia então a revela que havia usado o poço para ressuscitar Bruce e o fazer uma lavagem cerebral para que, com isso, ele a ajude a guiar o seu exército para a vitória. E apesar de contrariada, Batgirl se vê obrigada a enfrentá-lo. No entanto, ela é capaz de mostrar a verdade e libertar a sua mente, apesar de ele ainda estar sentindo os efeitos da corrupção.
Com isso, Talia se revolta e tenta atacar Batgirl para evitar que ela limpe totalmente a mente de Bruce. Porém, ele se põe na frente e leva o golpe em seu lugar, ficando assim muito ferido. Sendo assim, Batgirl parte para um confronto contra Talia, mas apesar de estar levando a melhor na luta, elas são interrompidas com a chegada da corte e o seu novo líder, e Talia aproveita a deixa para fugir. A corte então começa a enfrentar Batgirl para tomar o controle do poço. No entanto, Bruce não deixaria seus inimigos vencerem tão fácil, e sabendo que já estava muito ferido, ele rasteja até o seu Batwing, se despedindo de Batgirl e dizendo que se orgulha dos heróis que ela e os demais haviam se tornado, e com isso ele ordena que ela fuja e lança o seu Batwing diretamente no poço, se explodindo juntamente com toda a caverna. Por consequência, o poço fora totalmente destruído na explosão, e sem isso, a corte praticamente sumiu do mapa para se reorganizar. Talia também saíra da cidade e provavelmente estava por aí planejando os seus próximos passos. Os heróis até chegaram a ir em busca do Batwing, mas somente para descobrir que o Batman realmente não havia resistido à explosão. Contudo, a cidade agora não estaria mais sem patrulha, pois eles sabem que desmascarar Jacob fora somente o início, e revelam a existência da corte para os cidadãos, afirmando que eles não irão descansar até que todos os responsáveis paguem por seus crimes. Se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever para acompanhar os próximos vídeos e, se possível, compartilhe, que você me ajuda demais. Então, por hoje é só e até mais.